Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Deus tem uma palavra para você hoje muito boa, viu? Diga aí para o seu irmão, Deus tem uma palavra boa para o seu coração hoje. Diga, abre teu coração, presta bem atenção. É uma palavra de motivação. É uma palavra de motivação, de incentivo, de ânimo, de coragem, de força. Quem quer essa palavra? Uma palavra boa. Quem está precisando dela? Às vezes a gente está meio, para baixo, mas quem está para baixo tem que ir para cima. Para cima. Eu comecei a meditar nessa palavra. Está acontecendo o PAN, os Jogos do Pan-Americanos, das Américas, E eu tenho assistido algumas competições, porque eu gosto de competição. Quando eu era jovem, muito mais jovem, que eu não sou velha não, por favor, Mas quando eu era muito mais jovem, eu era atleta, fui atleta e participei de Olimpíadas estudantis aqui de Campina Grande, no colégio em que eu estudava. Eu fazia parte do time de handebol e jogava, e sempre gostei de competições, gostava muito de competições, sempre gostei muito. Corrida de 100 metros, corrida de revezamento. Então, eu participava e tirava em primeiro lugar. Eu gostava muito de competição. E eu até hoje gosto, Até hoje gosto muito de Olimpíadas. Eu gosto de acompanhar as Olimpíadas, principalmente em algumas modalidades que eu admiro bastante. Ginástica rítmica, acho muito bonito, o nado sincronizado e natação. Algumas dessas competições eu acho muito interessante, porque eu aprendo muito. Eu aprendi muito com atletismo, com Olimpíadas. Uma das coisas que eu aprendi é você ser determinado no que você quer, ser perseverante, você aprende a ser disciplinado, disciplina. O esporte tem tudo a ver com muita disciplina, tem que ter muita disciplina. E quem é atleta tem que ser disciplinado. Obrigatoriamente, uma das coisas imprescindíveis é que ele seja uma pessoa disciplinada. Que ele tome cuidado com o que vai comer, a hora de dormir. Enfim, a sua vida é toda organizada. Uma pessoa disciplinada. Assistindo esses jogos agora que está acontecendo em Guadalajara, lá no México, aí eu fico observando os atletas, a determinação dos atletas, os que são vencedores, os medalhas de ouro, medalha de prata, aqueles que vêm em último lugar também, que não conseguem nem sequer uma medalha de bronze. E a gente fica torcendo, pelos times, pelos atletas do Brasil, pelo time do Brasil. Todo mundo fica torcendo. Mas, amados, uma coisa que eu observo e que é muito importante é que os que vencem são sempre aqueles que acreditam na sua vitória. E hoje, tudo que eu assisto, eu tiro lições para a vida da gente no sentido espiritual. Tudo que eu vejo, assisto, então reverto para o lado da vida como cristã,
a da vida espiritual, da nossa vida com Deus, a nossa vida secular, a nossa vida na terra. Tem tudo a ver, tem muita coisa que a gente aprende, né? E aí, a gente percebe isso, que os que são vencedores, os que vencem, são sempre aqueles que entram para vencer. São aqueles que entram determinados para vencer. E são aqueles que acreditam na sua vitória. Irmão, você tem que acreditar que você é um vitorioso. Que você vai vencer. Porque se você não acreditar em você e que você pode vencer, ninguém vai acreditar. Você tem que acreditar. Então eu percebo isso, que esses vencedores, quando eles entram determinados, eles entram com toda garra, com todo entusiasmo, e eles partem para a vitória, para vencer, e eles vencem. A gente sente, a gente percebe na expressão facial, na entrevista, na palavra, a gente já percebe que eles estão ali acreditando que vão ser vitoriosos. E aqueles que não vencem são pessoas que já entram intimidados com o adversário. Eles têm já dentro deles a certeza de que vão perder, de que não vão vencer e que o adversário é mais forte que eles. E o final não dá noutra, eles perdem mesmo. Mas os que vencem não. Eles entram sem se preocupar com o adversário. O maior adversário do Brasil é os Estados Unidos. Então os Estados Unidos está na frente de todos. Mas nem esses intimidam os vencedores. Os maiores adversários não intimida o vencedor, a pessoa que tem o espírito de vencedor. Você sabia que nós, como cristãos, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo não, a Bíblia diz que nós somos não só vencedores, mas mais do que vencedores. Quem sabia disso? Diga aí para o seu irmão, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Falar em vitória, em vencer, em ser um vencedor, tem tudo a ver com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada fala isso. O nosso Deus é um Deus vitorioso. Diga para o seu irmão, você já é vitorioso. Bate nele, toca nele, forte, diga, você é um vitorioso. Você é um vitorioso. Eu sempre gostei de, quando eu entrar numa competição, entrar para ganhar. Nem sempre a gente ganha, mas a gente tem que entrar com o pensamento que vai ganhar, que vai vencer. Eu casada com minhas filhas lá em Aracaju, houve uma competição, ou em colégios, em um colégio famoso lá, de pessoas que queriam fazer uma competição de redação em português. E eu particularmente gosto muito de português, estudei letras, e eu gosto muito, é minha área, eu gosto muito. Embora não seja perita, mas eu gosto muito. E eu fiz, e eu fui vencedora. Entre mais de 1000 pessoas que competiram em redações, deram um tema, fazer a redação, e eu fiz aquela redação e venci em primeiro lugar, e saiu no diário oficial, e a minha redação foi exposta no jornal. Tal. Eu gosto de competições. O atleta, ele tem uma coisa que é fundamental. Tem que ter uma coisa que é imprescindível e fundamental. É espírito de vencedor. Espírito de vitória. E o cristão, o seguidor de Jesus Cristo, Jesus disse que nós temos que ter esse espírito também. Você tem que ter um espírito de vitória, não de derrota. Você não é derrotado.
você não é um derrotado, um fracassado, você é um vitorioso. Ó, irmão, só o que aconteceu com você ser chamado e escolhido pelo Senhor, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você já é muito mais do que vencedor. Quem é salvo aqui? Quem tem certeza que vai para a glória, morar no céu com Jesus. Então, querido, você quer vitória maior do que essa? Não é? Você quer vitória maior do que essa? Então, é sobre isso. Mas nem todo crente é assim. A realidade não é bem esta no meio da igreja. Com os cristãos, tem muitos cristãos cabisbaixo, derrotados, fracassados, com uma linguagem de derrotado. Ó, irmãos, o vencedor, ele tem uma linguagem, e o derrotado também tem uma linguagem. A linguagem do vencedor é uma linguagem de louvor. Estou falando em termos de cristão. A linguagem do crente vencedor é uma linguagem de gratidão, de louvor. E a linguagem do derrotado é murmuração, reclamação. Toda pessoa que reclama muito, que só vive reclamando das coisas, reclama de tudo, e nada está bom, e reclama disso, e reclama daquilo, e não gosta disso, e vive reclamando, amanhece o dia reclamando, anoitece reclamando, vai dormir reclamando, e é o dia todo reclamando, esse é um derrotado. Isso é uma característica de pessoas perdedoras, fracassadas. Preste atenção nisso, que isso é muito sério. Diga aí para o seu irmão, qual é a sua linguagem, de vencedor ou derrotado? Qual é a sua linguagem? Preste atenção nisso. Então, irmãos, eu vejo que uma coisa que é fundamental no atleta é esse espírito de vitória. Você tem espírito de vitória? Digo, meu espírito é de vitória. Diga com gosto, com prazer. Digo, meu espírito é de vitória. É de vitória. Vou vencer, em nome de Jesus. Então, acreditar que você pode vencer. Você tem que decidir vencer. Você tem que ser uma pessoa que tem que ser. Você tem que decidir que você é um vencedor. Decida que você é um vencedor. A pessoa que não tem o espírito de vitória, ela demonstra em todos os seus aspectos, até mesmo no seu falar. Dizem até os psicólogos, que até mesmo na escrita, na letra, a pessoa já demonstra que não é uma pessoa determinada, firme. A letra já demonstra assim, aquela letra meio relaxada, meio, sabe? Pessoa que é determinada, ela demonstra em todos os sentidos, sabe? A sua postura. Eu quero dizer a você que você tem que ter uma postura de vencedor. Amém, irmãos? Não venha com papo, mas eu sou, não importa quem você é, de que família você é, que cultura você tem, se você é formado, se você não é, se você tem dinheiro, se não, isso independe, irmão, depende dessas coisas. Você tem que ter uma postura de vencedor. Uma coisa que eu acho muito bonita, aquela turma de meninas que fazem o nado sincronizado, aquela da piscina, aquele balé dentro da água, é muito bonito. Você vê quando elas entram, elas vão assim, chega na hora de entrar, elas levantam a cabeça, quem viu? E elas andam assim, bem reta assim, ó. O vencedor tem a cabeça erguida. Aquilo é, de certa forma, para intimidar o adversário. Vou vencer. Vou vencer. Os meninos da natação também. Agora, se entrar todo encabronhado, o adversário já vai lhe sucumbir, já vai lhe suplantar. Você vai demonstrar ali um espírito de medo, de pavor, um espírito de intimidação. E aí você vai perder. Isso é muito interessante, irmãos. A Bíblia Sagrada é um livro psicológico. Quer saber sobre psicologia? A Bíblia fala tudo sobre isso. Postura de vencedor. Fala de vencedor. O vencedor se comporta de maneira diferente. Ele anda de cabeça erguida. Diga para o seu irmão, levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça.
Erga a tua cabeça. Deixe de andar cabisbaixo. Deixe de andar cabisbaixo. Ande com a cabeça erguida. Seja firme no que você quer. Tenha determinação. Quando você for fazer alguma coisa, faça com segurança, com coragem. Sabe, sabendo o que você quer, onde é que você quer chegar. Isso é muito importante. Então, na vida, é assim também. Você tem, na vida, como acontece no meio das Olimpíadas, dos atletas, das competições, a vida da gente também é assim. A gente tem que partir para vencer. A gente tem que ter esse espírito de luta, sabe? Tem que lutar pela vitória, brigar por ela. Você tem que brigar pela sua vitória, fazer questão dela. Você não pode se intimidar com os adversários, com o grande adversário nosso, o inimigo, o diabo. Mas nós temos muitos adversários, pessoas que se levantam contra nós, que não nos apoiam, que nos criticam, que não acreditam em nós. Tem muito, demais até mesmo na sua própria família. Você tem muitos adversários, situações que acontecem na nossa vida que também se tornam um adversário na nossa vida. Isso é uma verdade, irmão. Tá? Muita gente que quer passar você para trás, mas você não pode se deixar abater. Receba essa palavra de Deus hoje, amém, irmãos? Para você sair bem animado hoje, bem fortalecido, bem determinado para o que você quer na sua vida. Você não pode se deixar abater, desanimar. Você precisa dizer assim: eu decido vencer. E a palavra é: decida vencer. Diga, eu decido vencer. Diga, eu quero vencer. E eu vou vencer. Diga para o seu irmão: decida vencer. Você quer ver, irmãos, um exemplo disso na Bíblia? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Olha aqui um exemplo. Um exemplo bem prático disso que eu estou falando aqui. Aqui é uma competição. Veja aqui, capítulo 17. Vamos ler aqui alguns versículos. Abra aí, irmãos. Aqui está o desafio de Golias. Uma história. Todos nós, crentes, conhecemos demais, sabemos demais, mas a gente se esquece do que aconteceu aqui. A gente não toma isso aqui para a nossa vida. A gente tem que viver isso aqui. O que é que aconteceu aqui? Ajuntaram-se os filisteus, os maiores inimigos de Israel, as suas tropas para uma guerra. Eles se ajuntaram, e aí, versículo 3, eu vou pulando aqui. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então ficou de um lado, olha a competição, os filisteus, o exército de filisteus, as tropas dos filisteus, e do outro lado Israel, povo de Deus. Todo o exército de Israel, de um lado, outro do outro. E aí, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era o quê? Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros de altura o cabo tinha. Já viu aqueles caras, jogador de basquete, de vôlei, e as meninas também? Tinha uma que tem quase 2 metros de altura. Eu digo, aí tem gente que não acredita que Golias tinha quase 3 metros. Hoje em dia a gente vê uns caras aí, jogadores que tem 2 metros e 10. Uns gigantes. Então eles tinham mesmo gigantes nesse tempo. E intimida, né? Só a altura, imagine.
Só a altura do cabo intimida qualquer um, né? Eu sou muito baixinha, sabe? Não intimido ninguém com altura. Mas nem assim eu me deixo abater por certas coisas, não. Eu tenho um espírito de vencedora. Espírito de vitória. É isso aí. Ao versículo 8. Clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linhas de batalha? Olha o desafio dele. O que é que vocês estão aí? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Era um duelo, era uma competição, 2. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteus, espantaram-se e temeram muito. Olha, irmãos, olha o espírito de derrota aí, ó. Tiveram medo, se espantaram, tiveram muito medo. Só em ouvir o que o filisteu disse, ó. Me dê um para lutar comigo. Agora tem uma coisa. Tem um negócio, presta atenção. Se ele me vencer, o cabra tinha 3 metros. Ele não via nem com a metade da altura dele. Se ele me vencer, nós vamos servir a vocês. Seremos vossos servos. Agora, se eu o vencer, aí vocês todos irão ser nossos servos. Aí eles ficaram com medo. Você não pode se intimidar com certas coisas, irmãos. Não fique com medo de um alarido, de uma coisa que se mostra muito difícil, muito grande no início. Calma, calma. Quando Deus está no meio, a coisa funciona diferente. Não se espante. Não fique nervoso. Calma. Aí, ó, o que aconteceu? Apareceu esse rapazinho aqui chamado Davi. E Davi era um jovem de 17 anos. E ele então se apresenta. Seus irmãos estão lá junto com os guerreiros, os que estão lá no exército de Israel, com medo também. E ele era um jovem que estava em casa e não estava lá na guerra. E o pai manda ele lá levar comida para eles. E quando Davi chega lá, vê todos recuados, todos com medo, e ele pergunta o que é que aconteceu. Ele diz: todo dia estamos sendo desafiados. Golias, um gigante aí, se apresenta desafiando, e não tem nenhum aqui que se apresente, e eu não sei como vai ser. E aí Davi se apresenta. Olha só, aí diz aqui, ó, no versículo, vamos ver, para a gente adiantar aqui, não tem muito tempo. Ó, deixa eu ver aonde. Versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas e o gado, carregou e partiu, tal. Vamos para frente. 21. Os israelitas filisteus puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse-lhe: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Seus irmãos não quiseram, né, o desprezaram. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta.
Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ó, o verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, Saul era o rei de Israel: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha agora o espírito do vencedor, como é que ele é. O espírito de Davi era um espírito de vencedor, de uma pessoa que tem espírito de vitória. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Até o rei, que era Saul, estava assim, com espírito de derrota. Respondeu Davi a Saul, verso 34. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Olha, irmãos, isso aqui é o que eu chamo você decidir vencer. Preste atenção. Davi aqui decidiu que ia vencer. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Verso 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o escudeiro ia adiante dele. 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Preste atenção nessa palavra. O desprezou. Muita gente pode lhe desprezar. Pode desprezar a sua competência, pode desprezar o seu potencial, pode desprezar as suas palavras, pode desprezar o seu sonho, pode desprezar os seus objetivos, pode desprezar as suas ambições. Muita gente o desprezou, porquanto ele era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: preste atenção nas palavras de Davi. Isso aqui eu aprendo demais para a minha vida, olhe. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi tinha aqui algo que era superior ao gigante, ao adversário. Era o nome do Senhor dos exércitos. Você tem esse nome. Diga: eu tenho esse nome comigo. Esse Deus é com você. Olha a palavra de Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha o que ele disse: hoje mesmo. Diga: hoje mesmo. Irmãos,
Essa é uma palavra de determinação. Davi nessa hora, decidiu que ia vencê-lo. Você sabia que é isso que a gente precisa ter também? Ser também. Você está enfrentando uma luta, decida que você vai vencer essa luta. Quem está enfrentando um problema, decida que você vai vencer esse problema. Está acontecendo alguma coisa dentro da sua casa, com a sua família, com o seu marido, com sua esposa, com o seu filho. Decida que esse problema vai ser resolvido. Diga, eu vou vencer. Diga, eu vou vencer. Em nome de Jesus. Tem algum problema de enfermidade? Decida também que você vai ser vitorioso. Você vai vencer. Diga para o seu irmão, decida vencer, meu irmão. Olha o espírito de vitória que havia em Davi. Olha, irmãos, que Davi aqui, ele decidiu vencer. Ele disse, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou dar a tua cabeça às aves dos céus. O teu corpo vai ser comido pelas aves de rapina. Hoje mesmo. Isso é uma determinação. Olha o verso 49. Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra. Irmãos, quem era Davi diante do Golias? Davi era um menino, 17 anos, baixinho. Golias era um homem, um guerreiro, experiente, veterano de guerra, quase 3 metros de altura. E Davi estava diante dele. Era humanamente impossível aquela vitória para Davi. Era humanamente impossível Davi se sair vitorioso. Mas ele creu na sua vitória, ele acreditou que ele poderia vencer. Amém, irmãos? E aí, Davi meteu a mão no alfoge, tomou uma pedra e com a funda atirou e o feriu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Davi decidiu vencer e venceu. E foi vitorioso. Isso é uma palavra para mim e para você também, irmãos. Na vida nós temos que ser assim. Preste atenção aqui. Na vida nós temos que ser assim. Determinados a vencer. Decida vencer. Não entre numa batalha com espírito de derrota. Isso não é para mim, não está vendo que eu não vou conseguir, não adianta não tem ninguém para me ajudar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou usar? Eu não tenho condição. Isso é espírito de derrota, isso é linguagem de derrotado. Eu estou dizendo isso a você porque a Bíblia Sagrada, o nosso Deus, que nos ensina isso. Eu não estou aqui ensinando.